meditar um pouco nessa noite, fazendo mais essa live, né? Então eu queria, nesse instante, antes de mais nada, orar e agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu santo nome por causa da Tua misericórdia, do Teu favor, da Tua graça, por todas as coisas. Pai, obrigado por essa bendita noite, onde podemos, mesmo estando sob um momento de estar em casa, não poder congregar, podemos compartilhar a Tua palavra, podemos meditar e podemos orar pelos irmãos. O Espírito Santo nos dá graça para meditar com os irmãos na palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então você que está online aí, obrigado por ter entrado, obrigado por estar nos assistindo. Você pode pegar a sua Bíblia e entrar aqui no capítulo de 2 Coríntios, no verso 2 e 3, especialmente, aliás, o 3 e o 4, onde nós podemos, a partir disso, meditar um pouco, amém? Eu sei que o dia foi turbulento, uma enxurrada de conversa, né? Quase que um ambiente de campanha política, né? Quase que deixando, né, a sociedade deixando de lado o foco do problema, que é essa questão do coronavírus, e entrando novamente na ideologia, e isso acaba tirando um pouco o sossego, a paz, e criando ambientes um pouco mais conturbados, né, pelas mídias sociais, pelo comportamento social, pela sociedade, cada um defendendo seu ponto de vista, seus direitos e suas opiniões, né? Então, foi um dia um pouco diferente, a gente espera que o mais rápido possível a situação se resolva, né? Bom, 2 Coríntios 10, verso 3 e 4. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ontem eu compartilhei a mensagem baseada nesse texto e quero trazer ele de volta aqui porque é um texto muito importante para as nossas vidas e até mesmo especialmente nesse momento. E a Bíblia diz aqui que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Eu acho que isso é o ponto-chave desse texto. Talvez Paulo conseguiu colocar na igreja de Coríntios, eu penso que sim, uma chave muito importante para o contexto daquele tempo. E que fica registrado na palavra para nos ensinar hoje. Bom, que armas são essas? Que armas são essas? Nós temos que compreender um pouquinho a respeito daquilo que Deus já colocou nas nossas vidas e que é muito útil. Sempre faz-se necessário utilizar de algumas dessas armas para que nós possamos vencer as batalhas do dia a dia, né? Estou lendo um livro que a Mauro me emprestou, O Homem do Reino. Se você não leu ainda, você principalmente homem, compre esse livro, adquira, leia. Ele é muito importante para nos ajudar a sermos pessoas que fazem a diferença. E esse autor, Tony Evans, ele traz aqui algo que me chamou muita atenção, que eu quero meditar com você. Na verdade, estou aprendendo nesse ângulo, na visão que esse livro está escrito. Ele cita um texto de Juízes 30, 31, diz assim: depois dele, depois de quem? Depois de Eude, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Feriu 600 homens com uma aguilhada de boi, era uma ferramenta de trabalho, e feriu 600 homens e libertou Israel.
O autor também chama a atenção o seguinte: Moisés tinha apenas um cajado aos olhos naturais, mas abriu o mar vermelho. Tudo que Davi possuía era uma funda e 5 pedras redondas, mas livrou sua nação do inimigo. Sansão tinha apenas a mandíbula de um jumento, mas matou os filisteus. Tudo que o menino tinha eram 2 peixes e 5 pães de cevada, mas Deus usou o seu lanche para alimentar 5.000 homens. Juízes, Massalete, Juízes, capítulo 3, verso 31. Então, voltando aqui, tudo que um menino tinha eram 2 pães e 5 peixes de cevada, mas Deus usou seu lanche para alimentar 5.000 homens. Nunca olhe apenas para o que você tem, enxergue o que seu recurso pode vir a ser. E na verdade já é. Então nós estamos agora numa outra discussão social, econômica. Como é que vai ficar as famílias, como fica a renda, como fica a nossa vida. Queridos, deixa eu falar para você algo importante. Não esqueça daquilo que Deus já te deu. Você tem dons, talentos, recursos espirituais. Deus já te deu armas suficientes para lidar com todas as necessidades que você precisa enfrentar. Lidar com todas as necessidades que você precisa enfrentar. Se é uma batalha espiritual, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, jejum, o sangue do Cordeiro, jejum, oração, combate, tudo que nós precisamos para combater nas regiões celestiais, nós já temos. Nós já temos tudo, absolutamente tudo para vencer em toda e qualquer circunstância espiritual. Do outro lado dessa história tem o natural. O natural que precisa de competências, precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de coragem, precisa de iniciativa. Nós temos que usar as nossas ferramentas, aquilo que Deus já colocou em nossas vidas para vencer os obstáculos que ao natural são naturais, embora tudo no fundo tenha uma esfera espiritual, uma realidade espiritual por detrás. Pastor, o que eu vou fazer agora? A crise chegou. Eu estava ali pensativo e olhando para as circunstâncias, para o contexto das pessoas que a gente conhece, e olhando os grupos de WhatsApp da igreja especialmente, até mesmo de casa, de família, a criatividade. Deixa eu te falar, o brasileiro foi dotado de criatividade. Quem colocou isso no brasileiro foi Deus. Tem tantas coisas colocadas aí na internet, Agora a NASA vai contratar o brasileiro, Agora vai para a NASA. Quer dizer, o brasileiro tem dentro dele algo muito importante, inato, que se chama criatividade. Essa maré baixa, se assim podemos dizer, esse problema que está aí na sociedade, instalado por conta de uma situação de enfermidade, ele vai passar. E aí é hora de colocar a criatividade em ação. É hora de buscar sabedoria em Deus. Armas espirituais. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça, que Deus dá abundantemente. Talvez, como nunca, muitos vão precisar de algo chamado sabedoria. E você vai sair depois melhor do que você estava antes da crise. Pastor, mas será que se eu for demitido, ou alguém que já foi demitido, o que eu faço agora? Eu tenho certeza que você é capaz de fazer algo que você não imaginava que era capaz de fazer, e com isso tirar o sustento para você, para o seu lar, para a sua casa, em Deus. A nossa confiança está no Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Tudo é por Ele, para todos sempre. Amém. Tudo é uma questão de entendermos no coração de Deus aquilo que podemos fazer. E nesse texto nós vemos aí Sangar, um homem que não é pregado sobre ele, porque o trecho é muito curto, é um versículo a respeito de um homem
E esse autor, Tony Evans, ele consegue trazer um sermão profundo baseado nesse versículo, demonstrando que um homem que tinha uma ferramenta só, né, uma guilhada de bois, para quem não sabe, e eu também não entendia essa palavra, uma ferramenta de cutucar o animal para que ele faça o labor, na época era o labor animal, né, de arar o solo, e do outro lado uma peça para ajudar nesse processo de trabalhar o solo. Era uma ferramenta de dupla finalidade. Ele só tinha uma ferramenta, mas com essa ferramenta ele derrotou 600 homens dos filisteus. Os detalhes a mais eu vou deixar para você comprar o livro, ler e buscar, porque é muito interessante a maneira como esse autor explora esse assunto todo. O que eu quero dizer com isso é que, e eu estava ali, voltando agora ao que eu estava dizendo, pensando e vendo tudo aquilo que o pessoal coloca aí nesses grupos de WhatsApp no Natal da quarentena. Dotes culinários. Quantos tem? Às vezes você fala assim, não tem o que fazer. Não, você tem que fazer. Eu não sei como me virar, ganhei a conta, tá ruim, tá difícil, a crise. Deixa eu falar um negócio, existem algumas coisas que nunca vão deixar de ser interessantes sobre a ótica de negócio. Hoje à noite eu estou querendo falar com você sobre recursos, sobre provisão mesmo, sobre trabalho mesmo. A tônica do dia foi: volta ao trabalho ou não volta ao trabalho? É uma coisa muito simples. Pessoas saudáveis precisam trabalhar. Eu não sei se você sabe, eu já volto na historinha de novo, ainda vou terminar ela. Mas nos Estados Unidos, a força de trabalho que ajudou os Estados Unidos e os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial foram as mulheres. Enquanto os homens estavam na guerra, as mulheres foram levadas para as fábricas para produzir mantimentos, para produzir suprimentos hospitalares para os frontes de batalha, produzir munição e produzir aquilo que era necessário para abastecer a sociedade. Os homens do campo continuavam fazendo o seu trabalho num tempo de uma Segunda Guerra Mundial. Agora nós vamos parar por causa de um vírus? Eu acho que entender a doença, um espaço de 8, 10 dias para entender o comportamento da doença, acho totalmente justificável. Mas agora que está entendido o comportamento, a dinâmica da doença, vida que segue. Amém, querido? Vida que segue. Porque é assim, né? Infelizmente, algumas pessoas dos grupos de risco, algumas pessoas acometidas de doenças pré-existentes acabam vindo a óbito. Essa é a vida, né? A prova é Deus. Deus tem o controle de tudo. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Nós temos que entender essa situação, né? E voltando ao ponto, né? Então, o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora? E eu olhando ali, dotes culinários, ninguém vai deixar de comer, você pode ter certeza disso. Pastor, eu só sei fritar pastel. Vai fritar pastel e vende pastel na esquina, você vai conseguir algum recurso que você não conseguia. Talvez antes da crise você nunca pensou nisso, mas agora, que tal? Né? Só sei fazer cachorro-quente. Seu cachorro-quente é bom? Vai, faz cachorro-quente. Eu só sei cuidar das unhas. Vai de porta em porta e venda serviço de unhas, né? Esqueci o nome aí de quem faz esse cuidado com as unhas, né? Dessa profissão. Nós temos coisas para fazer. Eu achei interessante porque muitos adolescentes começaram a usar as mães nessa história toda como bonecos aí, né, de maquiagem, né, como teste de maquiagem. E eu estava aqui pensando, voltando à história que eu disse que eu ia terminar, por que não adolescentes saírem fazer maquiagem de adolescentes? Por que não? Onde é que está escrito que está proibido isso? Existe uma legislação, não deve substituir escola, não deve substituir nada por trabalho, nada que é essencial, manicure, aí, obrigado. Não substitua as coisas essenciais por isso, mas por que não? Você já pensou alguém que tem talento? Ferramentas, que Deus já deu. Davi só tinha 5 pedras e uma funda. Você acha que Davi andava desprevenido, irmão? É claro que não.
Davi ficou esperto com a história do leão e do urso que atacou as ovelhas. Daí Davi não andava desprevenido e ele sabia o que ele tinha na mão. Esse homem aqui não andava desprevenido, ele sabia o que ele tinha na mão, como ele poderia usar uma arma de batalha. E nós somos dotados, nós temos dons, nós temos talentos, nós temos criatividade, nós temos saúde, graças a Deus. A grande maioria hoje, uma pessoa colocou aí algo interessante, 88% da população brasileira é saudável e ativa, fora as crianças aí, né? Então nós temos muitas coisas importantes que podemos fazer, né? Quem sabe alguém aí se anime, né? Ah, pastor, mas eu não tenho experiência, só vou poder cobrar R$25 por meio dia de serviço. 25 por meio dia, mais 25 na tarde, são R$50, né? Que não existia no seu orçamento doméstico e passa a existir. E além disso, você para de gastar também, porque você está trabalhando, quando você está trabalhando, você não está gastando. Então, na verdade, é até mais do que isso. E faz isso vezes 30 dias, que seja R$50 por dia para um adolescente fazendo maquiagem de adolescente, por exemplo. Eu sei que alguém pode olhar para isso aqui na internet e falar assim, é um absurdo. Absurdo é não trabalhar. Absurdo é ficar à toa. Absurdo é 25 anos para decidir o que vai ser na vida. Isso é absurdo. Eu tive a oportunidade uma vez de estar nos Estados Unidos. Crianças de 7, 8 anos de idade são ensinadas pelos pais a usar as suas ferramentas, os seus dons, os seus talentos. Sem substituir a escola. Sem substituir aquilo que é essencial. Não estou dizendo que é para fazer isso. Estou dizendo que nós estamos vivendo um momento que temos que olhar para os recursos que nós temos e fazer uso deles. A área de pet tem muita coisa que dá para fazer. Irmãos, nós temos, Deus deu dons, talentos, não vamos ficar apavorados, vamos olhar para aquilo que Deus já colocou em nós e falar assim, o que eu posso fazer com isso? É simples assim, e a vida segue. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra mais natural nessa noite, uma palavra relativamente que é um compartilhar de pensamento, não é nem uma questão tão profunda teológica, mas eu creio, queridos, que Deus já nos dotou de coisas muito preciosas para fazermos nesse tempo, para termos oportunidades, criarmos oportunidades. Pastor, quanto precisa? Não precisa muita coisa. Certa vez eu falei com uma pessoa, disse o seguinte, você com uma barra de chocolate, na época a conta era assim, a barra de chocolate custava R$20, esses chocolates para fazer doce, e eu fiz uma conta para essa pessoa que se ela fracionasse essa barra de chocolate em doces de 5 a 10 gramas, ela conseguiria no mínimo transformar R$20 em 100 e 150 reais. Então é uma questão de pegar algo dentro de um talento existente e fazer isso, se criar valor em cima daquilo que Deus já te deu. É assim que a gente aprende a crescer na vida, tendo iniciativa, indo atrás, se arriscando. Não, mas eu não sei fazer nada, vou continuar no meu emprego. Amém, glória a Deus. Se você for seguir, se tiver essa oportunidade de seguir em frente, a gente espera que todos tenham, né? Faça o seu melhor dentro do seu campo profissional, faça o seu melhor. Eu fico olhando como tem pessoas que têm talentos preciosos, né? Os irmãos aí da mídia da igreja, nós não gastamos dinheiro com mídia, eles vão e têm as suas iniciativas e vêm e montam e fazem, e a gente até meio sem estrutura, nesse momento onde ficamos impossibilitados do culto, estamos aqui conversando com os irmãos tranquilamente. Por quê? Porque alguém está usando as ferramentas que Deus deu. É simples assim. Então, queridos, nós podemos olhar para essa situação e vermos nela, inclusive, muitas oportunidades. Amém? Então não se desespere, não se aflija, mas também não caia nessa onda de que essa doença veio para ficar e ela tem o poder de paralisar a sociedade. Ela não tem esse poder, em nome de Jesus. As armas da nossa milícia são espirituais, elas não são carnais. Essa doença não tem nada de poder. A taxa de letalidade extremamente pequena, extremamente baixa. A maioria das pessoas infectadas não tem mais do que um pequeno sintoma de gripe. Então, sem pânico, vamos enfrentar as realidades e voltar ao trabalho. Simples assim. Temos que respeitar o governo, temos que respeitar
as medidas. No nosso estado, o governador editou um decreto deliberando algumas permissões a mais, mas o prefeito ainda não. Temos que respeitar, aguardar e orar para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. A mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é: você tem ferramentas para lidar com essas situações. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você para a gente finalizar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, como temos orado nesses dias, e te agradecemos, Pai, porque essa enfermidade não tem avançado no Brasil. Eu creio que é simplesmente por causa da tua misericórdia, por causa do teu favor, por causa da tua graça. Eu creio que simplesmente o Senhor tem paralisado o avanço dessa enfermidade. A curva de crescimento da doença não será como nos outros países, porque eu creio, Senhor, que a tua igreja que tem clamado será ouvida, está sendo ouvida em nome de Jesus. Nós não seremos paralisados por este vírus que, como tantos outros, se espalha pela sociedade, mas esse, por uma misericórdia do Senhor, tem baixa letalidade. Senhor, em nome de Jesus, que continue assim, que as vidas das pessoas sejam protegidas acima de tudo. Pai, nós queremos voltar às nossas atividades normais. O mais perigoso disso tudo é um colapso econômico, onde as pessoas podem ficar sem renda. Tem misericórdia, Senhor, onde as pessoas podem perder seus empregos. Na verdade, já começam os sinais nas grandes capitais, especialmente. Senhor, tem misericórdia, Pai, e que na autoridade do Teu nome, os governantes dessa nação saiam da esfera de embate político e entrem para a esfera da razão, da racionalidade, e apliquem medidas que protejam tanto as pessoas de risco, as pessoas que têm necessidades, as pessoas que podem ser acometidas de fato com essa enfermidade, mas principalmente, aliás, ao mesmo tempo, venham a tomar as devidas medidas para que a sociedade não entre em colapso financeiro, em nome de Jesus. Senhor, é evidente que existe um interesse de golpear o governo, usando dessa situação para tornar frágil as decisões. Senhor, em nome de Jesus, faça emudecer a voz dos homens malignos, perversos, que querem fazer apenas um trampolim político, ideológico em cima dessa situação, meios de comunicação que querem fazer dessa situação um alvo de retomada de poder, de engano. Senhor, em nome de Jesus, faz cessar toda essa bagunça e que a sensatez dos governos volte a estabelecer na sociedade o andar normal em nome de Jesus. Pai, é um momento crucial, nós estamos em dias cruciais, Pai. Não queremos ver os nossos, não queremos ver a família da fé, não queremos ver a sociedade mendigando pão, porque essa nação tem buscado, em boa parte, pelo menos, tem buscado o Senhor. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, e nós levantamos para um clamor ao Senhor, aos céus, para que o Senhor intervenha e não entre em situação de caos e miséria nessa nação, em o nome de Jesus. Essa nação é uma nação que está embaixo de uma palavra de prosperidade há muitos anos liberadas pelos muitos profetas que pregam não só aqui, como aqueles que de fora pregam aqui. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Pai, que se estabeleça por causa de um anseio político e ideológico o caos, a miséria nessa nação, em o nome de Jesus. Não permita, Senhor, que esse vírus, essa enfermidade estabeleça nessa nação um caos de saúde, em nome de Jesus. Aliás, se há alguém que precisa ser responsabilizado, são aqueles que tinham o poder de ter melhorado os sistemas de saúde e não o fizeram. Pai, em nome de Jesus, enfim, clamamos a Tua misericórdia. Em cima dessa palavra de ferramentas, essa palavra, Pai, de que o Senhor já nos deu os recursos, tanto espirituais como naturais.
as nossas armas poderosas em Deus e também os nossos dons e talentos. Pai, juntando tudo isso na graça, na unção, na sabedoria, tenho certeza, Pai, que podemos sair dessa situação melhores do que entramos. O inimigo tem tentado envergonhar os cristãos, tem tentado envergonhar a sociedade brasileira. Eu creio, Pai, e clamo ao Senhor junto com os irmãos que nos assistem, de que isso não irá acontecer. Nós não seremos envergonhados, nós não seremos enganados em o nome de Jesus. Essa nação, Pai, que te ama, embaixo de um governo que declarou sempre o teu poderoso nome, o temor ao Senhor. Embaixo dessas coisas nós andamos e cremos, Pai, no sobrenatural, na graça, no favor. Se tiver alguém enfermo, não só de coronavírus que nos assiste, que em nome de Jesus a enfermidade seja repreendida, seja estabelecido um estado de saúde, melhor dizendo, perfeito em nome de Jesus, nas nossas famílias, aqueles que estão enfrentando algumas lutas de saúde, em o nome de Jesus, toca com poder e sara, Pai, sara em nome de Jesus. É tempo de saúde nessa nação, não é tempo de um vírus nos paralisar, é tempo de saúde, é tempo de se levantar, é tempo de tomar as ferramentas e partir a luta em o nome de Jesus. Senhor, que todo o teu povo seja guardado no sangue do Cordeiro, tenha uma noite especial de bênção, de paz, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu só colocar um testemunho rapidinho aí para encerrar. Falava com uma pessoa hoje e foi interessante, uma pessoa cristã, um homem temente a Deus. No início da semana eu falava com ele e havia uma preocupação muito grande, né? Autônomo, e eu falei, Deus está no controle. Hoje falei com ele, ele contando, pastor, a minha agenda está normal. É só um testemunho, é só mais um testemunho para mostrar para você que Deus está no controle e ninguém vai ficar à mercê de um vírus em nome de Jesus. Nós servimos o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém? Que Deus te abençoe, um beijão. Assim que as autoridades locais liberarem, a gente volta aos cultos. Enquanto não liberarem, a gente fica no online, na web, né? Fazendo aquilo que podemos fazer. Nós vamos respeitar as autoridades, né? Não estamos aqui para criar oposições. Tudo que eu comentei aqui em relação ao pensamento é para tirar da sua mente a ideia de que estamos paralisados, é para tirar a ideia de que o vírus tem mais poder ou potência do que a fé, por causa disso, tá bom? Mas vamos continuar em oração, nos falando e esperando em Deus até que tudo seja liberado e volte ao normal, em nome de Jesus. Amém? Um beijão no coração e tenha uma excelente noite na paz do Senhor Jesus.